Bom dia, Bom vamos lá. dia. Bom, Nossa bom dia. assistente aí é três que vai dar aula hoje, né, Mari? Pode ir lá. Ei, bom dia, sou a R3 do serviço. Então, o nosso tema de hoje é sobre banco de olhos. Então, aqui sobre o Sistema Nacional de Transplante. Então, como é feito todo o caminho do TX? Então, existe um Sistema Nacional de Transplantes, que foi criado no Brasil em 2001 para fazer toda a regularização, dos transplantes no país. O banco de olhos ele tem que ter uma estreita relação com a central de notificação, captação e distribuição de órgãos, que vai acabar fazendo a distribuição, e o banco de olhos vai fazer a captação, a avaliação da lâmpada de fenda e o armazenamento. Essa central de notificação, captação e distribuição, ela vai garantir também, né, que isso do transplante seja uma fila estadual única. Então, a partir do momento que você se inscreve, na fila do transplante, você vai receber um código, que é o RGCT, e você vai conseguir acompanhar a sua posição na fila. Agora, um pouco sobre o transplante de córnea. Ele é um dos transplantes mais bem-sucedidos devido às suas características. Então, por a córnea ser avascular, sem tecidos linfáticos, a gente fecha a porta. Diminuição das células apresentadoras de antígeno e também por ter citocinas imunossupressoras. Todas essas características possibilitam um maior sucesso na hora do transplante. Se a córnea tiver alguma neovascularização corneana prévia, está associado a um pior prognóstico e a um maior risco de rejeição devido ao contato, né, com os antígenos do doador. Situações de priorização. Então, isso daqui cai bastante em prova, o doutor gosta bastante de cobrar também, né? As situações de priorização. Então, quais são? Opacidade bilateral em pacientes de menos de 7 anos, perfuração corneana, descemetocélio ou iminência de perfuração, uma úlcera corneana não responsível ao tratamento clínico e uma falência primária entre os 30 a 90 dias. Lembrando que, quando for solicitado o transplante de emergência ou alguma priorização, deve-se enviar a córnea do receptor para comprovação histopatológica do diagnóstico no banco dos olhos. Aí, volta aí, Mari. Uhum. Um detalhe importante é que, assim, então, o que que é a priorização, né? É quando a pessoa passa na frente da fila, e aí, se eu inscrever hoje ela em São Paulo, vai demorar um ano o transplante, mas é um desses casos, então é um caso de mais urgência. Ela tem priorização, significa que ela vai ter preferência na fila, ela vai para primeiro da fila, tá? Alguns casos especiais que você julgar que tem indicação de priorização, mas que não entra nessa classificação, você pode solicitar a priorização para a Câmara Técnica do Banco de Olhos. Então, existe uma Câmara Técnica, ou seja, especialistas ali que formam essa Câmara, que vão discutir o caso desse paciente especificamente, de acordo com o relatório que você manda, e eles vão julgar se esses casos têm priorização ou não, né? Em São Paulo, já foi definido que pacientes monoculares com indicação de transplante têm priorização. Então, por mais que não seja lei, né, obrigatoriamente aí, porque a lei são só esses 5 casos, paciente que é olho único, ele e precisa de um transplante, seja por ceratocone, seja por distrofia de Fuchs, alguma coisa. Ou seja, ele precisa ser reabilitado quanto antes, né? Porque ele está com um olho único que enxerga está ruim. Então, a gente preenche um relatório, manda para a Câmara Técnica, eles autorizam rapidamente e você consegue priorização para esse paciente. Lembrando que sempre tem que mandar a córnea de volta. Então, se você esquecer e jogar fora essa córnea e não comprovar aquela condição, é bem complexo, tá? Isso é bem sério e pode ter punições aí. Exatamente. Então, agora em relação à captação, preparo, seleção e armazenamento de tecidos. Então, o tempo da coleta, né, da córnea entre a morte e a captação, sem refrigeração são de 6 horas e com refrigeração são de 24 horas.
são exigidos alguns exames obrigatórios, né? Que é da hepatite B, hepatite C, HIV e HTLV. É necessário também fazer análise do prontuário para avaliar as possíveis contraindicações, algumas peculiaridades do TX, se contraindicariam. Em relação ao critério de exclusão do doador, também essa parte cai bastante em prova, eles gostam de cobrar. Não é bastante coisa para se decorar, mas são coisas que dá para a gente conseguir tentar pensar e abranger. Então, assim, morte por causa desconhecida é um fator de critério de exclusão. As doenças infecciosas, pensar em doenças infecciosas graves, né? E com possível disseminação hematogênica, então endocardite, sepsis, hepatite B, C, todas essas que estão Pode falar na. todas aí que é importante a gente saber todas. Tá. Endocardite, sepse, hepatite B e C, HIV, HTLV, meningite, encefalite ativa, leucoencefalopatia multifocal progressiva, pancefalite, esclerosante subaguda, Jacob. Creutzfeldt-Jakob, raiva, rubela congênica, síndrome de Raya, demências, excetas vasculares e traumáticas, hormônio GH Opa, acho que tá aqui, tá errado, essa data aqui. É isso mesmo. É quem usou hormônio GH entre Ah, é por 1963 e causa da, 1985. da dor. É... Tem uma peculiaridade disso? Oi? Por quê? Por que Eu, tá eu, sempre? eu não sei a história disso não, mas acredito que deve ser alguma coisa na composição do hormônio GH nessa época que pode ter alguma coisa, alguma influência e depois disso mudaram. Eu não sei também, nunca pesquisei isso a fundo não, é curioso, depois a gente pode pesquisar. Tá certo. Mas que vocês veem aí tem um padrão aí dessas doenças infecciosas, né? É, é, Principalmente doenças infecciosas do sistema nervoso central, né? Exato. E são aqui infecções graves todas, né? Assim, Meningite, encefalite, leucoencefalopatia, pancefalite, Creutzfeldt-Jakob, que é a vaca louca, né? isso. Então, assim, Aí, demência, você vê, todas essas. Então, assim, se for uma doença infecciosa do sistema nervoso central, vocês já, vocês já têm que imaginar que é um critério de exclusão, né? Aí, além do sistema nervoso central, e das doenças infecciosas que já são obrigatórias a gente fazer, né? HIV, hepatite B e C e HTLV, a gente pensa, tem que lembrar da endocardite, sepse. Então, a sepse é a morte por sepse, né? Se o paciente tiver tido a sepse e tiver tratado e morreu por outra coisa, pode ser que seja uma pegadinha aí, né? Não sei. sim. Tá? Então, lembrar da endocardite, da sepse, raiva, né? E essa do hormônio GH aí é curiosa. E as neoplásicas, vamos ver. As neoplásicas, a gente tem que pensar que a gente não quer levar tecido cancerígeno, né, pro receptor, então, principalmente as com disseminações sistêmicas. Então, leucemia, linfoma disseminado, adenocarcinoma 1 ou metastático ocular, tumores malignos de segmento anterior e retinoblastoma. Alguns fatores oculares também, então, inflamação ativa, né, ou qualquer condição que possa prejudicar o resultado, por exemplo, ceratocone, distrofia, corneana. Agora, relativas, síndrome de Down, ebola e o melanoma. O síndrome de Down tem uma peculiaridade porque os pacientes com síndrome de Down ele têm mais alterações de colágeno, né? Então, em geral, não são indicados TX óptico e lamelar anterior, geralmente se usa mais no TX posterior, né? Porque geralmente o DCM e endotélio eles não tão afetados, né? E também o Então, síndrome de Down está muito relacionado a ceratocone, né? isso. É, então, se você tem paciente que teve um carcinoma metastático e morreu, carcinoma pulmonar, Metástase pro olho? com metástase. Pro olho, não. Não entra no critério de exclusão, né? Não entra, a não ser que tenha metástase no olho, né? Então, se tiver câncer no olho, obviamente não pode, tá?
Então, tumor maligno de segmento anterior, né? Ele Uhum, ainda especifica isso. Se for um tumor maligno, ó, por exemplo, é, um melanoma de coroide, tá? A princípio não está aí no critério, né? uhum, não. Mas acho difícil aceitarem um olho desse para transplante, mas retinoblastoma com certeza, né? É, então, o adenocarcinoma, se for metastático para o olho, Exato. adenocarcinoma primário, não sei se é primário ocular ou metastático para o olho, tá? Eu acho. Se for Uhum. adenocarcinoma de outro local do corpo, não. Leucemia e linfoma disseminado, então, eu não sei aí também o que ele quer dizer com linfoma disseminado, se tem uma forma local de linfoma, pode ser que também não exclua, tá? E no olho, qualquer inflamação, qualquer problema no olho vai excluir, né? Então, isso é mais fácil de entender. Beleza. Então, a relação à septicemia é uma das complicações mais sérias pós-operatória em infecção ocular, que pode resultar na perda do globo. Então, as córneas doadas dos portadores de septicemia representam um risco, né, enorme aos receptores. Sendo assim, a septicemia é uma contraindicação formal para o transplante de córnea em todo o mundo. Aqui, entrando mais sobre as doenças do sistema nervoso e a contraindicação. Então, dos vários tipos de demência, somente a raiva, hepatite B e a doença de Creutzfeldt-Jakob foram transmitidas pelo transplante de córnea, sendo que a Creutzfeldt-Jakob afeta uma incidência baixa, né? Mas é uma encefalopatia espongiforme transmissível de caráter degenerativo, não tem tratamento e tem 100% de mortalidade em todos os casos. É causada por uma partícula proteinácea infectante chamada prion, e o tempo de vida média é de 1 ano. Então, assim, a gente vê que é uma doença bem séria, né? Então, critério de exclusão aí bem forte. E aqui, em relação aos pacientes com câncer, os critérios de aceitação de doação de córnea em alguns bancos de óleo incluem cadáveres com câncer ativo, tanto sólido quanto hematogênico. Então, devido à característica da córnea ser vascular e a disseminação metastática é improvável. Então, as contraindicações que a gente já falou, leucemia, qualquer estrutura ocular pode ser acometida por causa da translocação genética, retinoblastoma, adenocarcinoma que comprometa o segmento anterior do olho. Que só para deixar acima, né, a técnica de enucleação, para a gente fazer a retirada da córnea doadora. Então, faz asepsia, a peritomia, isola os músculos e depois faz a secção do nervo. E aí, logo no final, é armazenada, né? Com gás numa câmara úmida. Tem que tomar bastante cuidado, né? De como é feito esse armazenamento para não ter nenhuma danificação da córnea. E fazer bem, né? O transporte e tá bem lacrado. Aqui a técnica da preparação do botão córneo-escleral e a retirada em situ. Então, após condicionado em local apropriado, este processo deve ser realizado o mais rápido possível, evitando a degradação do tecido. Deve ser realizado em câmara de fluxo laminado. Então, a gente vê aí como é feita, colocado, enchilado, né, uma gota de antibiótico tópico, confeccionado a parte do anel córneo-escleral e depois retirado o botão doador em si, feita a separação do botão com o corpo ciliar. E depois é armazenado em algum meio apropriado, né, para posteriormente fazer a avaliação, distribuição e, enfim, chegar ao receptor. Que é a avaliação do tecido, essa é a máquina, né, que em geral eles usam para avaliar o tecido. Agora, mais umas peculiaridades em relação à idade, né? E sua relação no transplante. Então, pacientes menos de que 2 anos, em geral, têm um resultado refracional incerto, porque o olho ainda está em formação. E 75 anos, a partir, né, de 75, a contagem endotelial já se torna um pouco ruim. Em relação à contagem endotelial, é muito importante para um TX óptico, né, de ser avaliado, então, necessário mais de 2.000 células. E também tem que ser avaliado o pleomorfismo, polimegatismo, né, entre outras características.
E que é um papel que a gente tem, que é o papel quando a gente recebe a córnea para a gente avaliar e autorizar, né? Então, vem com o nome do local, a causa de óbito, né? Não vem o nome do paciente, vem o local de origem, e aí todas as características. Então, assim, desde do óbito até o momento que foi feita a enucleação, então a gente consegue avaliar o tempo adequado, como foi preservado, então qual meio, então a gente já sabe qual temperatura, se foi feito certo. Vem os exames que são obrigatórios, que a gente já comentou, se a sorologia deu positivo, se deu negativo, e também as características da córnea. Então, se o epitélio está íntegro, halocenil, edema estromal, dobra de DCM, gutata, densidade endotelial, células e avaliação geral da córnea, né? O lado da córnea, né? E se tem alguma característica. Por exemplo, nesse caso aqui, na córnea esquerda tinha uma lesão estromal. E aí eles são dados notas, né? Então, assim, não necessariamente porque é maior o número, é melhor a nota, né? Então, paciente com, por exemplo, aqui no caso, dobra de DCM, aqui tem duas cruzes, né? Então, seria melhor se não tivesse nenhum. Então, tomar cuidado com isso, porque às vezes confunde também. A avaliação do É, tecido. volta aí, deixa eu explicar um pouquinho mais. Então, essa classificação vai de 0 a 4, né? 0 seria o melhor e 4 seria o pior. Para considerar a córnea ótica, tem que estar no máximo até 2. Se é 3, já não é ótico mais, tá? Para qualquer um dos itens em geral. É, então, assim, se o epitélio íntegro, 3 cruzes, significa que ele está todo danificado, né? Não está íntegro, ele deve estar solto, deve estar sem epitélio. Isso mostra que que aquela córnea não está tão saudável, que o epitélio desprendeu todo, né? Não é comum ter alguma ceratite, alguma coisa, mas se o epitélio está todo solto, alguma coisa de errado ali aconteceu, né? É, Halocenil, por que que o halocenil é importante? Porque dependendo se o halocenil for muito, né, considerável, não dá para colocar na margem que a gente quer no receptor, né? Então, pegar um halocenil grande, colocar Exatamente. É aquilo mais por grande. uma questão estética até do que funcional, porque o halocenil, a princípio, ele não afeta a visão, né? Mas se eu vou fazer um transplante num jovem por ceratocone, um transplante de 9 milímetros e a córnea está com um super halocenil, eu vou transplantar um halocenil para o paciente e isso pode ser um problema depois, né? Ele vai ficar com aquele anel branco no olho, então isso tem que ser considerado, né? Edema estromal, dobra de DCM, significa o quê? Quem sabe? Me ajuda aí. A dobra vai atrapalhar a visão, né? Mas se tem dobra, a dobra não é transitória, ela não pode melhorar depois? Por que que apareceu a dobra? Responde aí, gente. Manipulação na hora da remoção? Pode ser, mas aí a córnea ela não tem uma elasticidade, assim, o que que tem a ver? Eu manipulei e aí, o que que aconteceu para ter dobra? Doutor, Excesso de manipulação, destruição de um pouco das células endoteliais. Ah, sim, lesão endotelial. Então, dobra de DCM. Edema estromal significa lesão endotelial, né? O que que acontece se a gente leva o endotélio? Você tem dobra e edema, não? Vocês não veem isso direto pós-faco aí que vocês fazem, né? Lesou o endotélio, você vai ter dobra de DCM e você vai ter edema estromal. Quanto mais cruzes de dobra de edema, pior o endotélio está. Então, apesar de ter 2.500 células, se está com 3 cruzes de dobra, ou 3 cruzes de edema, significa que esse endotélio foi danificado. E muito provavelmente essa córnea não vai ficar boa depois, tá?
Então, não importa só o número de células. Tem que avaliar se elas estão vivas, né? Se elas estão viáveis. E a forma de avaliar se elas estão viáveis é avaliando edema e dobra, tá? E a densidade endotelial, então, gutata, córnea gutata, para saber se não tem ali uma distrofia de Fuchs, né? Eu já vi algumas córneas de até uma cruz de gutata ser aceito para córnea ótica, tá? Mas em geral a gente usa córneas com zero de gutata. Densidade endotelial, quanto aqui às vezes é uma pegadinha, porque quanto maior o número aí da classificação, ou seja, quanto mais cruzes, significa que tem menor densidade endotelial, né? Se a densidade endotelial tá boa, significa que é zero a classificação, significa que é muito denso. As células estão pequenininhas, tem muita célula, tá bem denso, né? Se você perdeu muitas células e as células estão com polimegatismo, polimorfismo, isso vai diminuir a densidade endotelial. Eu vou classificar ela como 2, 3, 4 cruzes, tá? Então, densidade endotelial 3 cruzes significa que tem poucas células. Ela já vai estar. Aí, às vezes, o número da quantidade de células também já vai estar menor que 2.000, tá? E em São Paulo, a gente usa essa avaliação toda, então, para classificar entre córnea ótica, lamelar anterior, lamelar posterior e tectônico, tá? Isso é uma classificação de São Paulo. Outros estados do país talvez não tem. Eu não sei quais exatamente que tem essa classificação, mas não são todos, tá? A maioria eu diria que é só ótica e tectônica. E aí o cirurgião avalia para ver se vai fazer ou não. Então, essa córnea do olho esquerdo, por exemplo, por que que ela foi classificada como lamelar posterior? Por causa da dobra de descimento, mostra... Não. Não, a classificação delas está igual do olho direito e do olho esquerdo, né? A diferença é que a do olho esquerdo tem até um pouquinho mais de células, de 2.100 para 2.200, não faz diferença. Por causa da lesão estromal que tinha Lesão na opção. estromal. Nas observações aqui embaixo está falando que tem uma lesão estromal no olho esquerdo, mas o endotélio está saudável, então eu posso usar essa córnea para fazer um transplante lamelar posterior, que eu só vou usar o endotélio, né? Se fosse em outro estado que não tinha essa divisão de lamelar posterior, a córnea viria como tectônica. É essa daí, tá? Porque ela não pode ser ótica porque ela tem uma lesão estromal. Então, é importante entender aí essa questão, tá? Para a gente poder classificar e raciocinar em cima da necessidade do nosso paciente. Então, quando eles mandam essa avaliação aí, eles já falam, né? Eu tenho esse paciente. Ah, lembrando que vem escrito o nome do doador, mas isso é confidencial, tá? Então, a gente não pode, divulgar o nome do doador para o paciente que vai receber essa córnea. E então o banco de olhos manda essa avaliação e fala, ó, eu tenho essa córnea do olho direito desse doador para tal paciente que você escreveu. Aí você tem 1 hora para responder se você aceita ou não essa córnea para esse paciente, né? Você pode achar que ela não tá boa. É um paciente jovem, que precisa de uma córnea melhor para passar mais tempo com ela e tudo mais. Às vezes essa aí está muito no limite de ser uma tectônica, então você pode recusar, né? Aí o paciente pode ter até 5 recusas, senão ele sai da fila. De- Avaliação do tecido, é importante fazer a avaliação do botão da lâmpada de fenda, então segue-se um protocolo de verificação. Então, primeiro é feita a identificação, idade, causa de óbito, história clínica resumida. Então, depois disso é avaliada a parte estrutural, então, parte a parte. Conjuntiva, a pequena quantidade em torno do limbo, ocasionalmente pode encontrar pinguécula, pterígio, avaliar a esclera e limbo, então avaliar se tem alguma hemorragia, icterícia, incisão cirúrgica, entre outras no epitélio. Então, ver a claridade, edema, exposição, se tem algum descolamento, trauma, pterígio, corpo estranho, algum sinal de infecção ativo. Ele repetiu.
estroma, tal como epitélio, também presença de estrias e dobras estromais, cicatrizes de cirurgia refrativa, depósito de ferro, cobre, distrofia, entre outras características. DCM, se as dobras refletem o edema estromal, comumente indicam má qualidade de tecido. E o endotélio, que é a mais importante, então nem sempre contagem celular adequada assegura uma boa saúde do endotélio, que foi o que o doutor comentou anteriormente. Agora, na parte de conservação do tecido, né? Então, depois que é feita a retirada, o botão é realizada a conservação do tecido. A solução é importante, tem vários tipos, né? O mais usado, acho que é o Optisol GS, é o de uma duração intermediária, o meio de cultura de early, e tem alguns ativos. Então, é uma solução de cultura, tem hiperosmótico, tem antibiótico, tem alguns aditivos para, né, conseguir conservar por mais tempo. Tem o tampão e tem o indicador de pH. Qual E antibiótico que tem? aqui é gentamicina e streptomicina. Tem que Tem saber, vitamina. tá? É por isso Tá. que chama Optisol GS, Uhum, gentamicina, streptomicina, tá? Isso cai em prova. sim. E é importante a gente saber avaliar na hora que a gente recebe o frasco de Optisol. Em geral, porque ele tem indicador de pH. Se tiver rosa, tá num pH adequado. Se tiver mais alaranjado, tá num pH um pouco mais básico. E Qual que é? amarelo, Pode e falar. amarelo um pouco mais ácido, que é um indicador que provavelmente pode estar tendo alguma infecção no meio, né? Conservado por 2 semanas a 4 graus Celsius. Também tem a criopreservação, mas a criopreservação é um meio mais caro, usado mais em pesquisas, e faz a preservação por tempo ilimitado até menos 70 graus. E também pode ser armazenado em uma cultura aquecida até 48 dias a 30 graus. Se eu fizer qual que é a diferença da criopreservação para o Optisol? A temperatura, o tempo de conservação Hum, e o meio também, né? Usa nitrato, não lembro exatamente o meio de nitrato, mas e aí? Posso usar oxigênio, ela normalmente? Ela vai manter a classificação dela por tempo ilimitado? não sei. Quando você congela, as células endoteliais não resistem, tá? Então, você preserva ela por tempo limitado, o tecido ali, mas ela passa a ser uma córnea tectônica. Quanto tempo essa de que consegue ainda manter a não virar tectônica? Qual é o A partir do momento que você congela, você mais já perde? perde. Então, Ah, na pandemia, por exemplo, né, quando de repente suspenderam todos os transplantes eletivos, não podia fazer mais cirurgia, o que que a gente ia fazer com aquele tanto de córnea que estava lá? Ia sim. jogar tudo fora? Não, congelou tudo. Criopreservação, tá? Mas a córnea de criopreservação, ela é tectônica, tá? Então, você podia usar ela para poder. E ficou muito tempo sem ter novas captações, né? Então, assim, podia usar ela como uma córnea tectônica para perfuração, para urgências que precisaria ali, né? Mas ela não é uma córnea ótica, tá? Mas ela pode ficar lá congelada, você pode usar ela a qualquer momento. Agora, para o artigo, então, o artigo que eu escolhi foi para avaliar as causas de morte e de descarte das córneas doadoras. Foi publicada no Banco de Olhos do Distrito Federal, estudo realizado entre 2014 e 2017, publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia em 2019. Então, o objetivo era identificar as causas de descarte de córneas do Banco de Olhos do Distrito Federal em Brasília e descrever as variáveis sociodemográficas e causas de morte dos doadores da córnea entre 2014 e 2017. Então, estima-se que outras 216,6 milhões de pessoas sejam classificadas como deficientes visuais em todo o mundo. Então, nesse cenário, 5,1% dos deficientes visuais foram causados por opacidades corneanas.
O transplante de córnea é a forma mais comum e bem-sucedida de transplante de tecido e é considerado o tratamento primário para restaurar a visão dos pacientes com cegueira corneana. O Brasil é o líder mundial de transplante de órgãos e tecidos. Entre 2010 e 2017 foram realizados 113.219 transplantes de córnea no Brasil, então um número significativamente superior aos transplantes de órgãos sólidos, como o rim, de 43 mil, e fígado, mais ou menos 12 mil. O processo de captação também aumentou quando comparado à taxa de transplante per capita, e a coleta, processamento e distribuição dos botões corneanos é de responsabilidade dos bancos de olhos, que é integrado ao SUS e organizam o seu fluxo de trabalho. Padronização de procedimentos por parte do banco de olhos é necessária, uma vez que tem influência direta na qualidade final do tecido corneano e, consequentemente, no sucesso pós-operatório. E também para garantir, né, que a fila esteja sendo seguida corretamente. A Anvisa no Brasil, ela regulamenta o funcionamento dos bancos dos olhos por meio da resolução da diretoria colegiada, né, para avaliar a qualidade também, se está dentro do 2015. Uhum. 2015. Então, o método é um estudo descritivo, exploratório e socioepidemiológico sobre as doações de córnea no Banco de Olhos do Distrito Federal, localizado em um hospital público terciário. As informações de base e dados obtidos foram obtidos a partir da análise de prontuário dos doadores. Então, todos os registros dos potenciais doadores, como causa de morte, causa de descarte, mês de doação, idade, sexo, tempo de morte, enucleação e preservação de córnea foram levados em conta e entre 2014 a 2017. Os dados foram processados e analisados por meio de software Excel e descritos como medidas de frequência em números absolutos e percentuais. Então, aqui o resultado. Então, a gente consegue ver que entre 2014 e 2017, tiveram 1.574 notificações de doadores de córnea do banco de olhos e 1,77%, né, que dá mais ou menos 28 delas, foram excluídos da análise dos prontuários por não apresentar todas as informações variáveis necessárias. Então, aqui eu coloquei nessa tabela, a gente consegue observar uma comparativa, né, dos anos. Então, por exemplo, em 2015 foi o ano que mais tiveram doações, e 2017 o ano que menos tiveram doações. E agora, em relação ao sexo, então, o homem, exorbitantemente mais que a mulher, tem maior número de doação, então é 1.157 versus 389. Muito disso porque o homem, ele é o principal causa de morte externa, né? Muito mais homem, né? Porque acidente de trânsito, essas coisas acabam por influenciar no número de doações. Aqui, a causa de descarte dos botões corneanos foram divididos em causas sistemas, causas oftálmicas e intrínsecas teciduais. Então, foram doadas 3.092 córneas no banco de olhos do distrito nesse período de 2014 e 2017, e 3% não foram captadas. Sendo assim, 3.074 córneas foram captadas e processadas por orientação da Anvisa, cerca de 60% foram transplantadas e 40% foram descartadas. O que a gente consegue ver. Então, eu grifei as maiores causas, né, sistêmicas. Então, primeiro, foi uma sorologia positiva indeterminada. Também a causa indeterminada de morte foi um fator importante de descarte. Causas oftálmicas infiltrado estromal, então a gente vê que vai avaliar no sucesso pós-operatório, né? E causas externas à maturidade. Conclusão, o banco de olhos tem um grande desafio para aumentar a segurança e eficácia do transplante de córnea, tendo um papel fundamental na análise dos prontuários dos doadores, história clínica pessoal, teste de triagem serológica e avaliação tecidual. Análise de indicador social, demográfico e técnico, utilizando ferramentas estatísticas para correlacionar dados epidemiológicos, mitiga o aprimoramento das medidas de saúde pública dos centros transplantadores e, consequentemente, melhora o acesso da população ao serviço de qualidade. E o custo total da entrevista familiar, captação, processamento de córnea pelos bancos de olhos são pagos pelo Sistema Público de Saúde, né, o SUS. Questão agora, doutor. Vamos lá. Vamos lá, CBO 2014. Quais doenças relacionadas com o doador podem permitir a utilização de uma córnea para o transplante lamelar?
E aí, gente? Síndrome de Down e demência provocada por traumatismo crânioencefálico. Então, síndrome de Down pode permitir, é contraindicação ou não? Não. Pode ser essa questão. Demência provocada por traumatismo crânioencefálico. Então, demência por traumatismo, pode ou não pode? Pode. Pode. Tem outros tipos de demência infecciosas que não pode, né? As Rubéola, outras são bem absurdas, a gente lembra, né? Septicemia ativa, já excluiria de cara, rubéola também. Endocardite, que o doutor tinha falado. A endocardite. rubéola pode, não? Não, é Ah, contraindicação. é. A rubéola é contraindicada, tá certo. Rubéola Isso. congênita não pode, congênita. Tá? Então, rubéola congênita e septicemia ativa são contraindicações absolutas. Endocardite e HTLV são contraindicações absolutas. Leucemia, qualquer uma e síndrome de Reis também. As outras todas são contraindicações absolutas. A síndrome de Down, ela é uma contraindicação relativa, né, dependendo ali da avaliação, mas ela não é uma contraindicação absoluta. E a demência por traumatismo pode, não tem problema. A letra A tá certa. E a próxima, a CBA 2014, na prática clínica rotineira, os meios de preservação das córneas, como a Psol GS, doadas para transplante, geralmente conservam o tecido em boas condições para a cirurgia. Qual a alternativa? Então, o Aptisol GS, quais são os antibióticos? Genta, estrepto. Gentamicina e streptomicina. Ele conserva por quantos dias? 2 semanas, né? 2 semanas. Armazenados a 4 graus. Tá? Se você voltar. O Volta lá, pote? Mari, naquela ficha, só para vocês verem de novo. Na ficha Né? da córnea. Ah, tá, da córnea. Aí, Tem aqui, né? ó. Preservação, 11/7/2023, né? Então, se Uhum. ela preserva por 2 semanas, qual que é a data de validade dessa córnea? É o dia primeiro. Mais 15 dias dali, né? 11/7 mais 15 dias vai dar quanto? 26, 25, 26, né? Olha lá embaixo, ó, validade. Embaixo ali da avaliação geral da córnea, tem células, avaliação geral e validade. 25/7, tá? Uhum. 15 dias a partir da data de preservação. Então, 2 semanas. 2 semanas armazenado na geladeira. Refrigeração de 2 40. a 8 graus, tá? Tá. Então é isso. Referência. E acabou. Muito bem. Então, para vocês entenderem bem esse processo, né? O Banco de Olhos é uma organização independente. Então, por mais que, mas sem fins lucrativos, né? Então, você não pode comprar uma córnea para fazer um transplante de córnea. Então, se o paciente está fazendo um transplante de córnea, seja pelo SUS, seja convênio, seja particular, ele está na mesma fila. A partir do momento que chega a vez dele, o SUS paga a córnea para ele, independente se ele vai fazer particular, se ele vai fazer no SUS ou se ele vai fazer convênio, tá? Então Ele não pode tem. ter duas filas ao mesmo tempo, né? Oi? E sim, estado, por exemplo. De estados diferentes, sim, do mesmo estado, não. Então, e normalmente assim, você tem que inscrever, por exemplo, então eu tenho um paciente meu do meu consultório para operar. Eu vou inscrever ele na fila. Eu já tenho que falar, na hora de inscrever ele, eu já tenho que falar que esse paciente vai ser operado com a minha equipe no Hospital Santo Amaro. Uhum. Então ele entra nessa classificação. Aí quando sai a córnea, eu posso lá pegar a córnea dele e levar lá para o Hospital Santa Cruz Sim. para fazer? Não posso, tá? É só lá onde eu falei que ia ser feito. E aí, se eu quiser transferir ele para outro hospital, eu tenho que mandar uma solicitação de transferência. Aí eu tenho que transferir ele da equipe do Hospital Santa Amaro para a equipe do Hospital Santa Cruz, mesmo que eu seja o principal cirurgião e que vou fazer a cirurgia. Então, isso tudo tem que ser documentado.
E o paciente mudou para Minas Gerais, quer fazer o transplante lá. Não tem jeito. Aí ele tem que entrar na fila de lá, tá? Eu não posso transferir de estado o Tá. paciente, mas eu posso transferir de equipe dentro do mesmo estado. Aí quando sai a córnea, o banco de olhos notifica a equipe, então eu tenho 1 hora para responder aquela notificação. Se eu não responder dentro de 1 hora, eles já contam como uma recusa. Pode ter no máximo 5 recusas. Esse chegou na hora, na vez da cirurgia, chamou já o paciente para operar e o paciente tá com dengue. E aí, o que que a gente faz? Perdeu a vez? Acredito que não, doutor. É uma impossibilidade do paciente por doença? E aí, o que que a gente tem que fazer então? Tem como suspender o paciente da fila. Então, ele tá na fila, mas ele fica inativo por um período de até 30 dias, tá? Então, eu tenho um período de até 30 dias para suspender ele sem que ele perca a colocação dele na fila para tratar alguma doença, para resolver algum problema que seja transitório, fazer o exame que ficou faltando, enfim, para o médico voltar das férias, para qualquer coisa que precise de um tempo ali para se organizar. Então, até 30 dias eu posso suspender ele. Se eu não reativar ele depois de 30 dias, ele sai da fila automaticamente, tá? Então, é um recurso interessante que a gente pode utilizar para poder, de alguma forma, programar ali a cirurgia. Uma vez que a gente aceita a córnea, a, então saiu a córnea para o meu paciente. Eu sou o responsável por ir ao banco de olhos, buscar essa córnea. Daí eu tenho que levar uma caixa de transporte padronizada pela Anvisa, que tem que estar com o gelo, com o termômetro ligado, né, calibrado de 2 a 8 graus, para poder receber essa córnea. Então eu retiro essa córnea, coloco dentro da caixa que já está refrigerada, levo para o meu hospital, mantenho ela na geladeira com controle de temperatura para poder fazer o transplante, tá? Então, eu sou o responsável, o banco de olhos não me envia isso pelo correio, né? Eu tenho que buscar. Então, aí no Santa Amaro, o hospital paga um carro para ir no banco de olhos de Sorocaba para buscar a córnea, para voltar para o Santa Amaro, para poder Hum. fazer a cirurgia de transplante. Aí, se chega lá e cancela a cirurgia, o que que a gente tem que fazer? Tem que pagar o carro para devolver essa córnea para o banco de olhos e voltar de novo, tá? Então, é caro isso. Imagina, né, todo esse processo, desde a captação da córnea, processamento da córnea, distribuição, é muito caro. Então, a gente, né, e muito valioso, né, um órgão que está ali. Então, a gente tem que lembrar disso, respeitar isso e evitar ao máximo o cancelamento de um transplante de córnea. Se o paciente então, se eu peguei a córnea e a córnea veio com algum problema, sei lá, tá com um pterígio ali que não estava falando que tinha, tá com a classificação errada, ou o paciente estava hipertenso na hora, não deu para fazer cirurgia, então eu tenho que devolver essa córnea, né? Então aí eu tenho que preencher uma notificação de devolução, e aí eu especifico lá se era o tecido que estava com problema, se era o meu paciente que estava com problema, se era um problema na equipe transplantadora. O que que aconteceu? Que eu tô tendo que devolver essa córnea. E essa devolução tem que ser feita o mais rápido possível, porque pode ser que dê tempo de passar essa córnea para frente para ela beneficiar outra pessoa ainda, né? E se for a córnea priorizada, a gente tem que. Então, se for uma córnea não priorizada, a gente busca a córnea no banco de olhos, leva para o hospital, faz o transplante e descarta a córnea que tirou e descarta o que sobrou da rima ali da córnea doadora. Depois a gente tem que dar baixa no sistema, que o transplante foi feito. Se não fizer isso, fica parecendo que você pegou a córnea e não fez o transplante, tá? E aí é problema. Então tem que notificar que foi realizada a data, tudo certinho, né? Para o paciente sair da fila e finalizar. Se
for uma córnea priorizada, daí a gente tem que pegar e mandar de volta para o banco de olhos para eles fazerem um anátomo patológico. Ah, mas era uma córnea, uma ceratite infecciosa. E aí eu quero pegar essa córnea que eu tirei do meu paciente para mandar para biópsia, para poder ver se eu consigo mais alguma informação ali pro tratamento desse paciente. Como é que faz se eu tenho que devolver a córnea? Repete, doutor. Hum? Repete. Se você... Meu paciente está com uma úlcera infecciosa não responsiva ao tratamento. É uma Uhum. indicação de priorização, né? Uhum. Então, eu fiz o transplante terapêutico, tirei aquela córnea, e aí eu tenho que mandar de volta para o banco de olhos, não tem? Sim. Para comprovar o problema. Só que eu quero fazer uma biópsia dessa córnea. Eu quero mandar para o meu laboratório de patologia para ele poder avaliar e ver se tem o que que ele encontra ali na patologia. Como é que faz se eu tenho que mandar a córnea de volta? Eu não posso fazer a biópsia, então? Acho que não. Você tem que mandar primeiro para confirmar a priorização. Não sei. O banco de olhos que mandou a córnea, ele precisa, de alguma forma, comprovar que o seu paciente tinha aquele problema que você está especificando que tinha. Então, desde que você mande um pedaço da córnea com infecção, você pode fracionar essa córnea. Então, você pode cortar um pedaço e mandar para a sua biópsia, e você corta um outro pedaço e manda para o banco de olhos. Ele vai identificar que tem infecção ali mesmo, né? Então, se você está falando que foi uma perfuração, você tem que mandar um pedaço da córnea perfurada, né? Que tem ali. Se você Dá um mandar um pedaço da pedaço da córnea que está saudável, ele vai falar, não tem perfuração nenhuma aqui. Então, Uhum. talvez você tenha mentido, né? Então, mas a gente pode cortá-la no meio, cortá-la em pedaços e mandar, tá? Tá. Bom, acho que é isso, gente. Muito bom. Obrigada, doutor. Vou encerrar aqui, tá bom? Parar aqui. Uhum.